Salve, salve, guerreiros e guerreiras, professor Zeca na área. Vamos fazer a correção da prova da SUSEP Rio Grande do Sul. Uma prova que houve 10 questões, eu achei as questões boas, senhores. Quem fez o nosso intensivo da SUSEP tenho certeza que mandou super bem. Vamos lá? Questão 71. Qual das alternativas apresenta uma afirmação lógica verdadeira? Ou seja, quando ele pede uma afirmação lógica verdadeira, ele quer saber todos os resultados possíveis da tabela verdade dão verdade, ou seja, quando todos os resultados possíveis dão verdade, estamos diante do que? De uma tautologia, né, senhores? Nós já poderíamos riscar a letra B. Contradição é quando tudo dá falso, correto? Contingência é quando temos valores verdadeiros e falsos alternando na tabela, nossa tabela. Tautologia, ou seja, quando tudo dá verdade. E qual é a configuração da tautologia? Falei para vocês que a configuração base da tautologia é P ou não P. Ou seja, precisamos de uma repetição da preposição, senão não teremos uma tautologia, né? Então vamos lá. P condicional a não, não que, se a gente fizer o teste, ó, P condicional não que, ou seja, para a gente fazer o teste da tautologia vamos tentar de todas as formas deixar essa proposição falsa, ou seja, vamos colocar o valor de falso já nela aqui e vamos ver se realmente conseguimos deixar esse valor falso. Ou seja, na condicional para ser falso, basta que a primeira seja, que a segunda seja falso e a primeira verdade, ou seja, vai ferrar, ferrou, ou seja, conseguimos deixar esse valor falso. Então não é uma tautologia a letra A, já podemos riscar. Vamos para a letra C, fazer o teste na letra C. Já, de cara a gente já vê que não repete a proposição, né? E eu falei para o tautologia tem que repetir a proposição. Ou seja, então vai ser uma condicional de não que, condicional com P. Vamos testar se tem a possibilidade de dar um resultado falso. Para dar falso, basta que o P seja falso e o Q seja verdade. Vai ferrar, ferrou. Professor, mas você está inventando valor? Sim, senhores. Na tautologia, eu posso imaginar qualquer valor que eu não vou conseguir deixar falso. Os senhores querem ver isso? Então, a letra C também acabamos de fazer o teste que não é que ela não também não vai ser, correto? Então, vamos apagar aqui e vamos fazer com a letra E. Só sobrou ela, vai ter que ser ela, né? E eu falei para vocês que a estrutura geralmente é P ou não P, ou seja, vai repetir a estrutura e vai ter um ou aqui. Geralmente, não é todos os casos. Então, P condicional com não que, aí o conectivo principal no meio, né? Aparente que condicional com P. Sabemos que para ser temos que deixar ela falso, certo? Deixar o resultado falso já. E no ou, senhores, nosso ouzinho aqui no meio, para ser falso tem que ser o quê? Tudo ser falso. Então, vamos negar as duas expressões aqui, né? As duas proposições. Vamos negar essa primeira aqui, essa segunda, quer dizer, para negar uma condicional tem que ser o quê? A primeira tem que ser verdade, condicional a segunda ser falso. Então, vai ferrar, ferrou. Tranquilo? Conseguimos negar a segunda. Então, essa segunda aqui, deixamos ela falsa. Até então, tudo ok, certo? Vamos para a segunda. Se a gente colocou não que como verdadeiro, aqui não que tem que ser verdadeiro também, certo? Não que é verdade aqui, não que é verdade aqui. Mas sabemos que na condicional, se o não que, na condicional, se o segundo for verdade, não tem como dar falso a condicional, certo? Só aí já poderíamos colocar qualquer valor aqui que não vai ser falso essa parte, vai ser verdade. Então, verdade ou falso vai resultar num resultado verdade. Então, senhores, não importa o valor que os senhores colocar nessa expressão aqui, ela sempre vai ser verdade. Então, ela é uma tautologia. Resposta, letra E. Marca aí o gabarito, letra E. Vamos para a próxima? Questão número 72, senhores. A negação da sentença existe pelo menos um aluno de lógica que foi vacinado Eu mostrei para os senhores a negação das proposições categóricas, né? As proposições categóricas são todo, algum e nenhum. E nisso eu falei para os senhores que a negação do todo é o quê? Pé mais o não, né? Pelo menos um
existe um, algum não é. Aí do algum é neto não, né? Neto não. O que é neto não, professor? Nenhum é, todos não são. E qual é a negação do nenhum? Do nenhum é só o pé. É, professor, só falou para mim que a negação do todo, algum e nenhum, mas não existe a do existe, né? Não tem nenhuma do existe. Senhores, a negação nada mais é que você vai negar uma proposição, correto? Se eu falei para os senhores que a negação do nenhum é existe pelo menos um, se temos o existe pelo menos um, a negação vai ser o nenhum. Estão entendendo? Se a negação de P, vamos ver um exemplo aqui, a negação de P é não P, ou seja, a negação de não P vai ser P. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se temos o existe pelo menos um, a negação dele vai ser o quê? O nenhum. Agora é só procurar nas alternativas. Professor, eu procurei e não achei. Outro bizu. O que eu falei para os senhores? Que o todos mais o não é igual a nenhum. Se eu falar para os senhores assim, ó, todos os alunos não são vacinados. É a mesma coisa que eu falar que nenhum aluno é vacinado. Estão entendendo? O todo mais o não é igual a nenhum. Então a resposta, letra B de bola. Vamos para mais uma. Considere a sentença P é verdadeira e a sentença simples Q é falsa. A sentença R é verdadeira. Assim, o valor lógico da sentença composta é. Ele trouxe o valor da sentença, né? Ele falou que P é verdadeiro, que Q é falso e que R é o que? Verdadeiro. Agora é só a gente ir fazendo as alternativas, né? A 1, ele falou que não P ou que E R. Sabemos que o conectivo principal, que está ligando as duas proposições, ele é um E, né? E na conjunção, o nosso famoso E, ele só vai dar verdade quando tudo for verdade, correto? Então, se o R for verdade, tranquilo, aqui é verdade. Essa outra parte, para ser verdade, tudo tem que ser verdade. Se P é verdade, não P é falso. Bom, né? E o Q também é falso. Na nossa disjunção, F com F vai dar F. E na nossa conjunção, qualquer alternativa for F, o valor final já será F. Ou seja, na 1 já vai ser F de cara. Então já podemos eliminar A, B e C, né? Tranquilo até aí. Vamos para a próxima. Opa, aqui é. Não precisa apagar isso aqui não. A 2 ele fala não P, E, Q, U, V, Q ou R, né? O conectivo principal é o E novamente. Vamos só valorando. Se ele já trouxe que o P é verdade, o não P é falso. E se já temos um lado que vai ser falso, não importa o valor que der aqui, o resultado final será falso. Então a 2 também é falsa, senhores. Opa, falso e falso. Agora temos que testar só a última, né? A última ele diz P condicional com não R ou que. Tranquilo? E sabemos que na condicional, para dar falso, a primeira tem que ser verdade e a segunda tem que ser falsa. A primeira, o P já está dando a condição de verdade. Condicional, o R. O R é o que? O nosso R é verdade, só que não R é falso. O que é falso? Falso com falso vai ser falso. Então deu verdade e falsidade, ou seja, na condicional, quando dá verdade na primeira e falso na segunda, o resultado final é falso, ou seja, as três alternativas deram falsa. Letra E de escola, né, senhores? Vamos para mais uma.
74. A negação da sentença composta. Arthur fez a vacina do Covid e fez a vacina da gripe. Então vamos lá, vamos botar aqui Arthur C de Covid, o nosso E fez a vacina da gripe. Vacina, gripe, tranquilo? O que temos que fazer a negação do E? É o que? Nega tudo e troca o E pelo ou, né? Então é só negar tudo. Então não fez vacina ou não fez vacina de Covid, não fez vacina de gripe, né? Aqui é um G. Vacina, opa, não vacina de gripe. É só procurar nas alternativas, né? Arthur não fez a vacina da Covid, tá certo. O não fez a vacina da gripe. Opa, tá certinho aqui, né? Fez a vacina que ele não negou a primeira, já tá errado. Não fez a vacina da Covid e aqui ele não trocou o conectivo, né? Continuou com o conectivo E, então tá errado também. A letra D. Não, Arthur não fez a vacina da Covid, tá certo. Ou fez a vacina da gripe. Ele não negou a segunda parte, tá errado. Arthur não fez a vacina da gripe e ele esqueceu de trocar o conectivo, né, senhores? Sabemos que a negação do E é nega tudo e troca o U pelo E. E o outro é a negação do E, né? Que é nega tudo e troca o E pelo ou. Fizemos isso já. Negamos e trocamos. Muito fácil 74 também, né, senhores? Vamos para mais uma. 75. Abaixo apresenta a tabela verdade incompleta das proposições composta P ou Q, condicional com R e não Q. O que ele quer saber aqui? Ele quer que completamos a tabela verdade, né, senhores? E aqui, senhores, ele foi uma mãe, ele já trouxe até desenvolvido pra gente. Só temos que fazer o quê? Só julgar, né? Então, na condicional, só vai dar falso quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Esse de amarelo é essa coluninha aqui. Então, temos que fazer, ó, verdade na primeira com falso na segunda vai resultar em falso. Verdade na primeira com falso na segunda vai ser falso. O famoso vai ferrar, ferrou. Verdade na primeira com falso na segunda vai ser falso novamente, né, senhores? E falso com falso é igual a verdade. Então a resposta que serve pra gente é F, 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 V, porque ele só quer saber o que está faltando, né? Faltando aqui, aqui, aqui e aqui. E o que se encaixa nessa configuração é a letra D de dado, né, senhores? Bom, vamos para mais uma. Abaixo são apresentados três argumentos lógicos. Todos os alunos de lógica foram vacinados e André foi vacinado. Logo, André é um aluno de lógica. Aí, um, dois, três, aí ele traz. Em relação aos argumentos apresentados, podemos afirmar que, senhores, eu falei, vimos isso em aula, toda vez que for ver argumentos lógicos com proposições categóricas, temos que desenvolver o, o argumento, né, senhor? A estruturinha ali, o desenho, porque fica muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então, ele falar, todos os alunos de lógica foram vacinados, ou seja, A de aluno, botar R de lógica aqui e V de vacina. Aqui, ó. Todos os alunos de lógica, né, raciocínio lógico, foram vacinados. Tranquilo? André foi vacinado. Logo, André é aluno de lógica. Não podemos assumir isso, né, senhores? Porque eu consigo fazer esse argumento 1, correto? E o argumento 2 aqui. Ou seja, posso fazer o mesmo argumento, né? O André pode estar aqui dentro, como o André pode estar aqui fora. Ele fala que o André foi vacinado. Se o André estiver nessa configuração aqui, ele foi vacinado, porém ele não é aluno de lógica. Agora, se ele estiver nessa configuração aqui, ele foi vacinado e é um aluno de lógica. Então não tem como eu afirmar isso, né? Que tem duas configurações aqui, não tem como eu bater o martelo, que André é aluno de lógica. Então a primeira está errada, argumento inválido, né? Bota inválido aqui. Vamos à segunda. Algum aluno de lógica foi vacinado. Vamos construir devagarzinho aqui, né? Pagar aqui. Algum, falei para os senhores que aqui, toda vez que for algum, é um cruzamento, né?
Se eu tá com dúvida nesse assunto, volta à nossa matéria na reta final, expliquei passo a passo para os senhores. Olha lá, algum aluno de lógica, botar ele de lógica aqui e vacinado. Algum aluno de lógica foi vacinado. Ou seja, essa parte aqui do cruzamento, né? André é aluno de lógica, portanto, André foi vacinado. Novamente, se ele falou que é algum aluno de lógica, o André pode estar aqui, como o André pode estar aqui. Se ele tiver nessa configuração aqui fora, ele é aluno de lógica, porém, ele não foi vacinado. Agora, se ele tiver aqui na interseção, ele é aluno de lógica e vacinado. Como tem duas configurações, não tem como eu bater o martelo e falar para ele, André foi vacinado. Estão entendendo? Então, esse aqui também é um argumento que é inválido. 2, inválido. Vamos para vamos para a última aqui, né? Então a última fala, todos os alunos de lógica foram vacinados, ou seja, lógica, vacinado. O que podemos concluir? Se o cara for aluno de lógica, ele foi vacinado, porque todos os alunos de lógica foram vacinados. Lógica dentro de vacina, né? André é aluno de lógica, ou seja, o André está aqui, ó. Ele é aluno de lógica. O André é aluno de lógica e foi vacinado. Isso eu tenho certeza. Agora eu posso assumir isso aí. O que ele vai perguntar pra gente? Consequentemente, André foi vacinado. Sim, senhor, isso mesmo, né? Ele é aluno de lógica e todos de lógica foram vacinados, logo o André foi vacinado. Esse é um argumento que válido. Então é só a gente correr pro abraço aqui. Todos os argumentos são válidos? Errado. Somente o argumento 1 é válido? Errado. Somente o argumento 2? Errado. Somente o argumento 3? Correto. Nenhum argumento? Não, é errado, né? O argumento 3 é válido. Então, 76, letra D de dado. 77, considere como universo o conjunto U. Aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto verdade da sentença composta aberta. X mais 3 é igual a 5. Condicional com x ao quadrado igual a 4. Está falando que é para me considerar verdade, né? Eu tenho que testar para ver se realmente é verdade. Ele fala que x, vamos fazer aqui, ó, x mais 3 é igual a 5. Condicional com x ao quadrado é igual a 4. Senhores, tá escondido, vocês têm que prestar sempre atenção no conectivo principal, ele aqui. Se eu ficar focado só na estrutura, só na questão, os senhores vão passar batido nisso. Então, essa primeira parte rosa aqui é uma proposição ligada pelo condicional e essa segunda parte é outra estrutura. O que ele fala? Para a gente considerando como conjunto universo. Tranquilo. O conjunto verdade da sentença composta aberta ele fala que é uma sentença e quer valorar se tudo aqui vai ser verdade, né? Ele fala aqui, ó, se o x mais 3 é igual a 5. Professor, mas tem situações que o x não vai ser igual a 5. Correto, senhor. Só que nessa situação, se já der falso na condicional de primeira, o resultado vai ser verdade, entendeu? Então, o único resultado que me preocupa aqui é o 2. Porque se o 2 mais 5 é 2 mais 3 igual a 5, esse primeiro resultado aqui vai dar o quê? Vai dar uma verdade, né? E se esse 2 mais 3 igual a 5 for uma verdade, se a segunda parte for falsa, a sentença vai ser falsa, ou seja, o 2 não vai entrar no nosso critério. Então vamos lá. 2 ao quadrado é 4, correto, né, senhores? 2 vezes 2 é igual a 4. Então temos duas verdades, senhores. Se tivermos duas verdades na condicional, o resultado vai ser verdade. Então o 2 se encaixa. Então tem 2 aqui, esse aqui já pode riscar. Esse aqui não tem 2, já pode riscar. Então ficamos entre a letra A e a letra D. Senhores, o que eu falei para os senhores? Que o 2 era o único que me preocupava. Porque qualquer número que eu colocar aqui vai dar diferente de 5. Ou seja, se eu colocar um 0, 0 mais 3 é igual a 3. Então esse resultado vai ser falso. Se já der falso na primeira, na condicional, o meu resultado final vai ser verdadeiro. Então, o zero vai se encaixar. Então, o zero, ok. E aqui não tem zero, corta fora. O 1,
Vamos supor, se eu colocasse 1 aqui, 1 mais 3 é igual a 4. Já dá falso aqui, senhor. Se der falso na primeira na condicional, o resultado final vai ser verdadeiro. Então, o 1 também atende. O 2, acabamos de ver que atende. O 3, se eu botar 3 mais 3 é igual a 6. Já dá falso. Então, o resultado final é falso, tá entendendo? Todos os resultados aqui que eu colocar aqui, nossa condicional será verdadeira. Então, ele atende as condições. Então, letra A, respostinha, né, senhores? Acho que de todas as a mais complicadinha era essa aqui, né? A mais complicadinha. Vamos lá, 78. De acordo com a equivalência lógica bati bastante, falei para os senhores que ia cair equivalência, negação, tabela verdade, lógica de argumentação, todos os assuntos que vimos na nossa aula, senhores, caiu. Ó, de acordo com a equivalência lógica da condicional, que indica. Opa, de acordo com a equivalência lógica da condicional, que indica que é condicional P e Q é equivalente a não P ou Q, podemos afirmar que a sentença se Pedro tem olhos azul, então o filho de Pedro tem olhos é equivalente a. Ele fala equivalência, né, e pede a equivalência, de acordo com essa equivalência. Ou seja, qual a regra que ele usou aqui? Ele usou a equivalência da Nelma, né, senhores? Falei para os senhores que P condicional com Q tem duas equivalências. Qual é a equivalência 1? Opa, equivalência 1 e equivalência 2. A primeira equivalência do condicional é o nega tudo e troca um pelo outro, né? Troca as posições, né? Vou negar o Q, repito o sinal e nego o P, tranquilo? E a segunda equivalência é a nossa famosa Nelma. Quem é Nelma? Nega a primeira, então não P, coloco o ou e repete a segunda. Nega a primeira, Nelma. Nega a primeira, coloca o ou e repete a segunda. Se ele quer a negação da Nelma, aqui, ó, nega a primeira, coloca o ou, nega a segunda, vai ficar Pedro não tem olhos azuis, ó, P de Pedro, não olhos azuis. O. Aí repete, filho de Pedro tem olhos azuis. Filho. Botar só F aqui, né? Só botar olhos azuis, né? Filho de Pedro, olhos azuis. É só procurar nas alternativas agora. Então vamos lá. Ele não pediu a negar tudo, então pode tirar o centão. Então vai ficar Pedro não tem olhos azuis. Opa, tá certinho. Pedro não tem olhos azuis. Ou o filho de Pedro tem olhos azuis. O filho de Pedro tem olhos azuis. Letra C de casa, né? Professor, eu não entendi. Calma, senhores, vamos explicar novamente. Ele falou o quê? Ele trouxe de acordo com a equivalência lógica condicional, que indica que a condicional de P e Q é equivalente a. Ele já trouxe o modelo que ele quer, né? Ele trouxe a condicional e falou que ele quer nesse modelo. Qual o modelo que ele quer? Da negação número 2, a equivalência 2, quer dizer, nega a primeira, olha lá, ele negou a primeira, colocou o ou e repetiu a segunda. Fizemos a mesma coisa aqui, ó. Negamos a primeira, ele fala que Pedro tem olhos azuis, aí fica Pedro não tem olhos azuis, neguei a primeira. Coloquei o ou e vou repetir a segunda aqui, ó. Filho de Pedro tem olhos azuis. Isso se encaixa onde? Na resposta letra C aqui, né? É só correr para o abraço, senhores. 79. Vamos lá. O valor lógico da sentença quantificada abaixo é. Vamos lá. Essa aqui também. O mais dificinho aqui era só os senhores saber a linguagem simbólica, né? Esse azinho de cabeça para baixo representa o todo. Todo x pertence. Todo x pertencente a 0, 2, 4 e 6 é par. Ou seja, ele fala aqui que x pertence. Todo x pertence ao conjunto numérico, tal que x é par. Isso mesmo, senhores, né? O 0 é par, o 2 é par, o 4 é par e o 6 é par. Ou seja, esse aqui é um argumento válido, né? Válido. Vamos lá para o próximo. Existe x pertencente ao 0, 1, 2, 3, 4, 5,
tal que x mais 2 é maior que 5. Será que isso é verdade, senhores? Ele falou que existe o se. Se ele fala que existe, é uma interseção, né, senhores? É pelo menos um valores de x é maior que 5. Opa, maior que 5. Ou seja, o 0 é maior que 5? Não. O 1 é maior que 5? Não. 5 mais 2, né? O 2 mais 2 é maior que 5? Não. Agora vem, o 3 mais 2 é maior que 5? Também não, né, senhores? O 3 mais 2 é igual a 5. Aí ele vem, o 4 mais 2 é maior que 5? Sim. O 4 vou entrar aqui nessa interseção. O 5 mais 2 é maior que 5? Correto, né, senhores? 5 mais 2 é igual a 7. Então, no espaço amostral, existe dois elementos. Ele não perguntou quanto, ele só falou que existe elementos em x que x mais 2 vai ser maior que 5. Isso mesmo, né, senhores? Existe dois elementos. Agora, se ele usasse outro símbolo assim, o símbolo do A aqui, todos os elementos de x são maiores que 5, estaria errado, né? Que ele não falou todos, ele só falou existe. Então, a 2 está certo. Então, já podemos eliminar de cara, ó. Essa e essa. Vamos agora para a terceira julgamento, né? Existe em X elementos 0, 1, 2, 3, que X é primo. Ou seja, ele está perguntando se existe no conjunto X elementos pertencentes ao número primo. Correto, né, senhores? O 0 não é primo, porém o 1 é primo, o 2 é primo e o 3 é primo. O 1 também não é primo, né? O 1 só divide por ele mesmo. Então temos o 2 e o 3 são primos. Então, senhores, ficamos com V também. Por quê, professor? Porque ele falou que existe números primos, ele não falou que todos são primos. Então, verdade em tudo. Letra A. Vamos agora para a questãozinha 80, né, senhores? Olha lá. Sabe-se que a sentença condicional, se Pedro é aluno da turma B, então Pedro é aprovado. Possui valor lógico falso. Ele já falou aqui de cara, já deu a resposta para a gente, né, senhores? Ó, se P de Pedro é aluno B, botar aluno B, então Pedro aprovado. Ó, Pedro aprovado. Então, para condicional ser falso, o que? Essa primeira parte aqui tem que ser verdade. Verdade. E essa segunda parte aqui, falsa. Ou seja, Pedro é aluno da turma B? Correto. Pedro é aprovado? É errado. Pedro não é aprovado, né? Agora é só a gente procurar as alternativas. Lá. Pedro é aprovado? Falso, né, senhores? Pedro não é aprovado. Pedro é aluno da turma B? Ok, certo. O E. Pedro é aprovado? Errado, né? Na conjunção, os dois têm que dar verdade, né? Pedro é aluno da turma B? Certinho, né, senhores? Pedro é aluno da turma B. Podemos marcar. Pedro não é aluno da turma B? Errado. Pedro não é aluno da turma B? Errado, né? Pedro é aluno da turma B. Agora, o Pedro é aprovado? Errado. E falso com falso no nosso ou, né? Vai dar falso. Senhores, um bizu forte para os senhores. Toda vez que for condicional e ele pedir. Não, toda vez que ele trazer uma afirmação e pedir para a gente julgar a sentença, você vai ver. Se ela for falsa, os senhores vão ter que deixar ela verdadeira, correto? E se ela for verdadeira, os senhores vão ter que achar a equivalência lógica dela, senhores. A equivalência lógica. Que nem aqui. Se ele não trouxesse, não falasse nada aqui, que se Pedro, aluno da turma B, fosse falso, tivesse valor falso, a gente teria que achar uma equivalência. Ou seja, a equivalência do condicional é o quê? É duas, né? Nega tudo e troca, ou a nossa nelma, né? Nega tudo e troca as posições. E a nossa famosa nelma, né? Nega a primeira, coloca o ou e repete a segunda. Ficamos com a letra B. Letra C, na verdade, é 80, né? Senhor, espero que os senhores tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder. Quem acompanhou nossos vídeos deve ter se dado muito bem nessa prova, senhores. Fez uma prova com calma.
porque a parte de lógica estava uma prova boa, uma prova objetiva, sem rola-rola, sem aqueles textão gigante que só enche linguiça e no final não acrescenta nada na questão. Então o guerreiro que aproveitou nossos intensivos se deu bem, senhores. Espero que os senhores tenham gostado. Se inscreva no canal, curta os vídeos para o YouTube entender que é relevante e dá uma força para a gente lá na nossa página do Instagram, Matemática Concurso. Um forte abraço, senhores. Até uma próxima missão.